Oiê! A pessoa aqui me auxiliando, os bastidores, Luana e Misael. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Positiva. Aqui na direção técnica dos bastidores com o Misael, no Estúdio Inspiração. E com a minha sócia presente, que acabou de voltar das férias, está super energizada, Luana Cunha. E aí, paz, galera? Exatamente. E aí, os nossos lembretes paroquiais é que nós estamos na 5ª temporada, esse é o 3º episódio, parte 1. E para você que está chegando por aqui agora, aproveita e maratona, vem nos conhecer no @cdperma com H no final, no Instagram, e nós estamos com o nosso podcast Prosa Positiva no YouTube e no Spotify, que é o único podcast sério, porém divertido nessa vida. Então aproveita esses 30 minutinhos, episódios curtos para animar o seu dia, para te trazer temas relevantes, pautados na ciência, porque nós somos dessa. Parece não, mas nós somos pessoas estudiosas. E hoje... Eu nem ri. E sérias também, apesar de não parecer, mas sérias. E aí a gente traz aqui hoje um tema para esse episódio pouco comum. Pouco. Agora, inexistente. Antes de começar o episódio, eu tava falando pra Aninha assim, dessa vez eu faço as perguntas. O que você falou? Ai, eu disse, agora eu fiquei preocupada. Ótimo. Pois o nosso programa de hoje fala sobre preocupações. Vivo preocupado, isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Coloca agora aquela sonoplastia do grilo. Não tem. Cri, não tem? Cri. Poxa, tem que Vou ter. Vou colocar no... Israel precisa providenciar esses detalhes. Vamos aí. deixar lá no Spotify e no YouTube uma enquete. Preocupação, é bom ou ruim? A gente pode fazer essa enquete antes e responder essa pergunta depois. É verdade. A gente já pode colocar ali pra galera começar a pensar. Mas só para deixar claro que esse é um tema importante. Apesar de que a gente procura dar leveza, porque se também a gente não fizer isso com a vida. Mas eu quero começar o nosso bate-papo rapidinho, porque ela vai me encher de perguntas. Eu tô até pensando. Além aqui. de ser minha sócia e minha supervisora de estágio. Então, imagina o BO que vem por aí. E aí eu queria compartilhar um dado. 38% da população mundial vive preocupada, segundo as últimas pesquisas aí que eu fui atrás, né, para trazer esse dado para você, inclusive eu. Então, quantas noites sem sono, insônia, mal dormidas, o dia que a gente não consegue se concentrar. Hoje, inclusive, o Misael disse aqui pra gente que não tá preocupado. Ele só fica preocupado dia 5. Isso. Quando os boletos, ele que disse. Os boletos chegam. E que ele já treinou o eu do futuro dele para isso. Ótimo, adorei. Gostei da técnica, vou tentar experimentar, confesso, porque Misael, eu não... senta aqui. A gente podia trazer o Misael hoje para dar o testemunho dele aqui nesse episódio. Deixa gravando aí, bota em tela, abre assim, senta aqui do meu lado, bora conversar. Mas é bem isso, 38% da população mundial se declara que vive preocupado. E aí vem a pergunta que não quer calar. Aquela pergunta. Eu só quero dizer o seguinte, você não tá só, hein, porque eu também sou uma dessa. Olha que coisa bacana. Gente, se tem alguém que nunca se preocupou na vida, me liga. Me liga pra gente conversar, bater um papo sobre isso. Porque o que é uma preocupação, Aninha? Já fiquei preocupado só com essa pergunta. Entendeu? Gente, aquela cientificamente falando, o que dizem os livros a respeito. Os livros? Vai que depois eu desgourmetizo. Ela bota assim uma roupagem bem bacana. A preocupação, ela nada mais é do que uma ideia fixa. E é algo que toma proporção, né? A gente consegue, inclusive, olha só, presta atenção no detalhe. A preocupação, ela pode ser pequena, média, grande ou gigantesca, ou apoteótica. Apocalíptica. Apocalíptica. A apoteótica é outra coisa. Apocalíptica é ruim mesmo o negócio, entendeu? E a gente consegue dar essa dimensão, né? E existem diversas formas da gente se preocupar. Inclusive, ter preocupações no dia a dia é comum. Então, você vai ter uma reunião importante no trabalho. Você se preparou. Você pode ficar preocupado? Pode. Mas é uma preocupação natural daquele momento, daquela situação, que vai passar. Ou deveria, né? Porque a gente tem os preocupados crônicos na vida,
que a preocupação não passa nunca, porque a preocupação ela persiste mesmo depois do evento ter acontecido. Apesar de que uma das características da preocupação é essa incerteza. Acredite se você quiser, a gente se preocupa com algo que nem sabe ao certo se vai acontecer. Então, era isso que eu ia, quando eu fosse desgourmetizar o científico, chega a ser hilário, mas a preocupação nada mais é do que uma fantasia. É difícil da gente entender, ou então difícil da gente aceitar, acho que não é entender, né? Vou falar eu aqui na minha posição de fala de preocupada. Vai, preocupada. Tá bom, vamos mudar a terapia. Começou agora valendo. A Me preocupação. conta, Fala que eu te escuto. Tô pronta, deixa abaixar aqui o difícil aceitar que isso não é uma preocupação. Por que é tão difícil a gente aceitar que não é uma preocupação? Porque a gente tem a necessidade de controlar tudo, inclusive isso. Mas boa parte das nossas preocupações são coisas... Aquela, né? Tô indo contra o que tá no livro. Vamos, aqui é discussão. Ciência a gente daqui a pouco embasa. Isso, exatamente. Por exemplo, boa parte das preocupações que eu tenho são reais. Me prova. Questões financeiras. Vou pegar o Misael como meu apoiador nesse podcast, nesse episódio. Disse, eu programo o meu eu do futuro para se preocupar lá no dia 5 com os boletos que vão chegar. É real? É real, os boletos vão chegar. Eles já chegaram? Não, mas ele... Ok, não é real. Mas eu tenho uma planilha que diz que vai vencer. A minha realidade está pautada no controle. Ok, hashtag controle. É isso, eu tenho a necessidade do controle. Então, bora lá. Lu, a minha preocupação é como pagar a conta. Tá bom, mas a conta ela está no futuro. A sua preocupação é, tenho ou não tenho dinheiro para pagar? Você tá lá na frente. Quando, na verdade, se preocupar com o fato de ter ou não ter o dinheiro te impede de agir para pagar. Porque a preocupação, ela pode, dependendo do grau de importância que dever tenha para você, ela pode te paralisar. Ou ela pode te colocar naquele pico de estresse que a gente falou no programa anterior, no segundo episódio. Então, as nossas preocupações, elas nada mais são do que fantasias sobre possibilidades do futuro. Quando a gente se preocupa em pagar uma conta no dia 5, a gente está preocupada com as consequências de não pagar essa conta. Só que essas consequências, elas nem chegaram. Aí, vamos lá. Essa preocupação é real? Misael, você que trabalha? Você recebe? Ok. Pronto. Gente, ele respondeu sim para as minhas duas perguntas, tá? É que ele só não parece ótimo, mas ele disse que sim com a cabeça. Então, assim, é uma preocupação com as consequências de algo que pode fugir do seu controle. Mas eu tô devendo mais do que eu tenho. Ok. O que você vai fazer para resolver isso? Mas, de fato, ainda não aconteceu. Mas é aquilo que você falou. A gente adora estar preocupado com alguma coisa. Lembra que a gente conversou no episódio anterior que o que nos coloca em movimento são as emoções de dor, né? De punição, de raiva, de medo. É isso que nos coloca em movimento. Mas a preocupação nada mais é do que uma fantasia de uma possibilidade negativa de algo lá no futuro. Que ainda não aconteceu. Então vamos lá, só para voltar aqui para os pagadores, porque essa não que eu não me preocupe em pagar, mas o peso para mim é muito menor do que para muitas pessoas. Eu tenho uma paciente que, se ela me ouvir agora, ela vai dizer, é certeza que ela vai dizer, a Luana tá falando de mim. Assim, o negócio vai vencer em dezembro de 2024. Ela tá sofrendo hoje, como ela vai pagar aquilo? E a gente tem um acordo. Assim, o pagamento das suas consultas, ele é mensal.
tá dito. Não temos um problema, não temos uma preocupação. O simples fato de ser mensal e ela vir antes do vencimento causa um desconforto. Mas não temos um problema. Ela tem as consequências do dever, do alguém estar pensando que eu não vou pagar, da então, mais uma vez, é escassez. como eu interpreto, boto ali a minha lente, o meu filtro, e como eu interpreto Exatamente. aquela situação. Exatamente. Vai ser tudo, vai girar sempre em torno da forma como eu interpreto a vida. E aí, para os psicólogos e estudantes que estão me ouvindo agora, essas interpretações, elas são, na maioria, ou quase todas, 99% das vezes, elas estão relacionadas à forma como a gente programou, para quem é de TCC, as suas crenças, para quem é da psicanálise, né, a interpretação do seu superego, do seu id, do seu ego. Uhum. Então, elas não chegam a estar nem no nível de consciência. Elas simplesmente existem porque a gente programou lá atrás. Mas preocupação faz parte da natureza humana. Talvez a grande chave da preocupação seja a necessidade do controle, que é o de controlar a resposta. A gente pode dizer, então, que a preocupação, assim como a gente falou, por exemplo, do estresse, no episódio passado, pode ser algo que me coloque em movimento para agir ou não. Como você falou ainda há pouco, de repente ela pode te paralisar. Se eu pudesse... Ou normalmente a gente leva para o extremo negativo. Se eu pudesse colocar numa perspectiva de comparação, eu te diria que, na maioria das vezes, o estresse te leva à ação. E que, na maioria das vezes, a preocupação te leva para a paralisação. Uhum. Porque a preocupação é aquilo que você falou, é a ruminação de uma ideia constante. Uma ideia fixa, ela fica ali. Aonde está a ideia? Dentro. Uhum. Então, é ficar processando aquela ideia por bastante tempo. O estresse, ele tá fora. Quando Isso. o estresse Você vem, sofre o impacto. a reação é imediata e a ação também. Então, tem uma reação fisiológica Isso. e uma reação física. A preocupação, ela tá mais realmente no nível de pensamento, de Então, processamento interno. O que também pode nos trazer sintomas. Ok, pode. Lá no estresse, a gente falou de uma reação fisiológica, porque ela realmente existe, o corpo responde. E como a gente está falando da preocupação, que é um processo, um mecanismo interno, mental interno, isso pode fazer com que também a gente não só acione ali as nossas emoções, que a preocupação ela vai ali também cutucar a minha caixinha de emoções, como também pode acionar e abrir a minha caixinha de sintomas. Pode. Que inclusive é uma dúvida minha, né? Minha dos colegas aí que estudam também psicologia e de outras pessoas. A gente ouve muito falar hoje de muito mais, né? Tá muito mais às claras, digamos assim, principalmente da pandemia para cá, a questão da ansiedade. A gente já teve, inclusive, um episódio só sobre isso. Só sobre ansiedade. Procura aí no Spotify, no YouTube, que você vai localizar fácil. O que pode diferenciar, assim, a preocupação da ansiedade? Porque se a preocupação, eu tô com uma ideia fixa, um processo de ruminação, e também uma característica da preocupação é que, por incrível que pareça, você até pode discordar e tá super tranquilo, mas presta atenção, as suas principais preocupações, ou aquela maior grande preocupação que você já teve, a sua mente se ocupa de uma por vez. Você não consegue se preocupar com 10 coisas ao mesmo tempo. Você acaba dando ênfase em algo, né? Mais uma vez, usando a expressão uma coisa por vez, uma preocupação por vez. E a gente, quem tem isso, ou quem se considera ser um preocupado mais crônico,
tem umas assim que tomam realmente proporções gigantescas, que outras, no lugar assim, vão perdendo um pouco dessa presença.